o dedo no problema. A ferramenta de hoje está na sua mão. É o seu dedo. O problema, muitas vezes, ele não é resolvido entre o casal, porque o casal está colocando o dedo no lugar errado. E não no problema, mas colocando o dedo na cara do outro. Nós vamos entender aqui um texto sagrado. Olha só, uma história que você já conhece, mas vale a pena lê-la, porque ela é maravilhosa, magnífica, e Deus nos dá muitos detalhes sobre ela. Pela manhã cedo, falando de Jesus, tornou Jesus para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, novamente o quê? Escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Quanto mais velho, mais pecado, né? Até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muito bem. Então, como você percebe aqui nessa história, o que os religiosos procuravam? Eles procuravam achar uma falha em Jesus. Eles não estavam preocupados com a mulher. Aqui a questão não era: olha, descobrimos um pecado horrível e agora isso tem que ser corrigido, essa pessoa tem que ser punida. A questão aqui não era a mulher. A questão era os religiosos querendo pegar alguma falha de Jesus para poder incriminá-lo. Essa era a ideia. Por isso eles trouxeram aquela mulher flagrada em adultério. E aí, com os dedos deles sujos, apontavam o dedo para a mulher. Ela cometeu adultério. E veja como eles eram sujos na sua armação, porque eles distorceram a lei. Eles mesmos já estavam pecando na forma que trataram a mulher, porque a lei, se você voltar lá no Velho Testamento e buscar a lei que falava que os que cometiam adultério deveriam ser punidos com a morte, não fala somente da mulher. Fala que a mulher e o homem. E se ela foi flagrada no ato, você há de convir que o homem estava lá também. Sim ou não? Por que eles não trouxeram o homem? Não é verdade? Trouxeram a parte mais fraca. Talvez aquele homem era um deles mesmos, os religiosos que estavam ali. Quer dizer, eles já desobedecendo a lei de Deus, queriam só arrumar uma forma de fazer Jesus errar. Então, apontaram o dedo para ela. Mas, o que Jesus fez? Ele ficou escrevendo no chão, com o dedo. Você sabe que Jesus estava escrevendo? Você quer saber o que Jesus estava escrevendo? Quem quer saber o que Jesus estava escrevendo? Você quer saber? Eu também, eu não sei. Ninguém sabe. A Bíblia não deixou isso registrado. Mas eu sei com certeza que ele não estava fazendo rabiscos aleatórios.
com certeza ele estava escrevendo alguma coisa que era da palavra de Deus. Ou seja, o dedo dele estava na palavra. Ele escrevia algum texto das Escrituras relacionado ou aos pecados daqueles homens, à hipocrisia daqueles homens, ou com respeito à misericórdia que ele estava prestes a oferecer àquela mulher. Alguma coisa ele estava escrevendo que era da palavra de Deus, ou seja, o dedo de Jesus não estava apontando para a mulher, não estava apontando para ninguém, estava apontando para onde? Para a palavra que ele escrevia. Ora, então, com aquela atitude, Jesus mostrou o seguinte: o que acontece com as pessoas, com os casais? O erro de muitos casais. O erro de muitos é exatamente usar o dedo para ficar apontando o erro do outro, acusando o outro, e esquecer dos próprios erros. Por isso Jesus disse aquelas palavras. Tudo bem, vocês estão certos que a lei fala sobre isso, mas a lei também fala que o primeiro a tirar a pedra não pode ter cometido o mesmo pecado. Então, se alguém aqui não cometeu esse pecado, pode atirar. E aí ninguém pôde lançar a pedra, porque ele fez com que todos entendessem pela sua consciência que todos nós somos passíveis de erros e todos nós precisamos também de misericórdia. Porque se todos fossem apedrejar quem errou, então não ia sobrar mais ninguém, só pedra. Sim ou não? Não ia sobrar mais nada. Então, isso nos mostra o quê? Duas coisas que os casais precisam aprender para resolver problemas. A primeira é que não se resolve problema apontando o dedo para a pessoa. Jesus não apontou o dedo para a mulher. Ele poderia, quando todo mundo foi embora, se ele estava tentando poupá-la e estava ali agora sozinho com ela, ele poderia ter falado: minha filha, você foi sem vergonha, né? Você aprontou, né? Ele poderia ter apontado o dedo para ela, mas ele não fez isso. Por quê? Deus estava mostrando através dessa palavra a seguinte lição: Ele acredita na recuperação da pessoa, na mudança da pessoa. Quando Jesus disse para ela: vá e não peques mais, Ele estava dizendo: o que você fez até aqui, certamente você não deveria ter feito, foi horrível, mas a partir de hoje eu dou a você a oportunidade de fazer diferente. Vamos fazer diferente daqui para frente. Ele estava ensinando isso para nós. E é isso que a gente precisa aprender dentro do relacionamento. Muitas vezes os casais erram porque eles pegam o problema e juntam o problema com a pessoa. Fazem uma coisa só. E falam: você é mentiroso, você é mentirosa. Quer dizer, quando você aponta o dedo e fala você é isso, o que é que você acha que você vai ter de volta da outra pessoa? O que você vai ter? Quando alguém te acusa, aponta o dedo para você, o que você quer fazer? Você quer se defender? Você quer acusar de volta? Ou seja, quando a pessoa é atacada, ela só se prepara para ou fugir ou contra-atacar. Não vai resolver absolutamente nada. Então, muitos erram exatamente assim, colocando o dedo no outro, ao invés de no problema que eles têm que resolver. Eu estava pensando aqui que essa forma de lidar com o problema não é prática, né? E é a forma mais comum que existe. E normalmente, quando a pessoa faz isso, aponta o dedo, né? Ela fala: você isso, você fez isso. Ela está querendo que aquela pessoa se sinta mal. Ela quer que ela venha se sentir mal, triste, venha reconhecer o seu erro. Então, a intenção dela não é diminuir muitas vezes. Ela não quer diminuir, ela não quer humilhar. Mas ela acaba humilhando, ela acaba diminuindo, ela acaba inferiorizando a pessoa. A intenção dela é essa. Ela quer, puxa, eu quero que você sinta a dor que eu estou sentindo. Você me traiu, você traiu a minha confiança, você me magoou. Né? Então eu quero que você sinta essa dor.
Só que o que você consegue não é isso. Então, não importa se a sua intenção é correta. Você tem que saber o que vai acontecer. Então, a intenção não vale. Nesse momento, a intenção não vale. O que vale é o que você está causando. Então, muitas vezes, quando você está ali atacando, você não resolve o problema, porque nunca que a pessoa pensa assim, realmente você tem toda a razão, puxa, eu estou tão chateado, puxa, ai, me perdoa, por favor, me perdoa, deixa eu ajoelhar aqui, Isso não acontece. A pessoa não chora, eu vou chorar, eu estou chorando porque eu estou tão triste pelo que aconteceu, eu te magoei. Não acontece isso. O que acontece? Acontece que a pessoa fica irritada com você. Ou ela briga com você, ou ela fecha a cara, ela não fala mais com você, ela bate a porta, ela vai embora, ela sai, vai para outro lugar. Enfim, não é aquilo que você quer. O que você quer é resolver o problema. Você quer que aquela pessoa nunca mais cometa aquele erro. Então, Jesus, ele foi prático. O que aquela mulher precisava, né? Naquele momento, o que ela precisava? Ela precisava mudar de vida. Não ia adiantar falar, olha, você é isso, você é aquilo. Não ia adiantar nada disso. Ela precisava mudar de vida. E como que ela ia mudar de vida? Com a palavra de Deus. Olha, vai lá e não faz mais isso. Não peque mais. Eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo. Eu te dou uma chance, mas não faça mais isso. Ele era o único que podia apontar o dedo para ela, porque ele era o único que não pecou. Jesus não tinha pecado. Então, aquilo que ele falou, se alguém não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, ele era o único que podia fazer isso. Mas ele, podendo, não fez. Mas, como ela falou, foi prático e apontou o dedo não para ela, mas para a atitude dela. Isso aqui que você fez, não faça mais. Então, traz aqui a bola, por favor, para dar um exemplo mais visual, para você entender. Qual é o grande erro de muitos casais? Aqui, segura aqui, por favor, Cristiano. Vou fazer aqui uma coisa mais literal. Desculpa, não vou tirar a roupa não, só soltar a camisa aqui. Então, tem gente que não vai caber, mas tem gente que faz isso aqui. Aqui é o problema, tá? Tem gente que faz isso aqui. O problema se torna a pessoa. Você olha o problema, você junta o problema com a pessoa. Você é isso, você é aquilo, você é egoísta, você não dá atenção, você é mentiroso, você é cabeça dura, você... Então, todas as vezes que a pessoa aponta o dedo para você, é como se você fosse o problema. Você não presta. Se você fosse melhor, mais igual fulano, mais igual Beltrano e não igual Ciclano, então você seria um marido melhor, uma esposa melhor. E a intenção é que a pessoa vem, você tem razão, eu tenho que mudar. Né? Só que essa atitude de apontar o dedo, tudo que ela consegue você vai, enquanto você está sendo acusado, você está pensando de 3 mais acusações para lançar de volta na outra pessoa. Eu sou assim? E você que é assim, 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 assim? Não é isso que acontece? Porque você entra na defensiva. Você está dizendo que eu não presto, em outras palavras. Você está dizendo que há uma coisa errada comigo e que eu sou uma pessoa, um caso perdido. Eu sou um defeituoso. É isso que a pessoa ouve. Então, quando você junta o problema com a pessoa, é isso que acontece. Agora, quando vocês separam o problema e vocês dizem assim, olha, nós temos um problema. O problema é esse aqui. Qual o nome? Dedo do problema. Qual é o problema? O problema é, olha, você gastou mais do que a gente poderia esse mês. Você fez um gasto e não conversou comigo. Isso aqui agora é um problema, a gente tem uma conta a pagar. O que a gente vai fazer? Não é
Você, Gastão, você irresponsável. Olha, isso aqui não é legal. Isso aqui vai trazer dificuldades para a gente. Nós temos agora essa situação, temos que resolver. Ah, bispo, mas ela errou porque ela é assim. Sim, mas você não vai conseguir. Lembre-se, é uma luta perdida você ficar acusando a outra pessoa. A mensagem já está implícita. O vai, não peques mais já está implícito. É o que você quer. O que você quer? Você não quer que a pessoa se sinta mal porque você a xingou e chamou de um nome pejorativo. Você não quer isso. O que você quer? Você quer que ela não faça mais isso aqui. Então foque nisso aqui. Qual é o problema? O problema é isso aqui. Por causa desse gasto agora, a gente vai ter que apertar os cintos no mês que vem. E onde é que a gente vai cortar agora? Então os dois juntos vão focar no problema, na solução do problema. Aí o clima muda. Os olhos não estão um contra o outro, os olhos estão aqui, ó. O dedo está aqui, ó. Para vocês apontarem exatamente aqui está o problema e o que a gente vai fazer a respeito disso. Pode falar. A gente vê que Jesus, ele também ajudou, né? Porque às vezes o problema é um problema recorrente. É um problema que a pessoa, por exemplo, no caso do dinheiro, né? Às vezes a pessoa, ela não sabe usar o dinheiro, um cartão de crédito, ela tem problema com isso. Vocês já falaram sobre isso e agora virou um problema mesmo. E você vê assim, já fiz isso, Cris e Renato, eu já conversei, mas não resolveu. Você tem que ver como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Um exemplo bobo, por exemplo, o sapato no meio da sala. Ele entra em casa, tira o sapato e deixa lá no meio da sala. Aí você arrumou a casa, está lá o sapato. Você já falou com ele milhões de vezes. Coloca o sapato lá, né? Custa pegar o sapato e colocar aqui. Né? Você já falou milhões de vezes. Como é que eu vou ajudar o meu marido nessa questão, para a gente não ter mais esse problema? Eu, Cristiane, eu fiz o seguinte, isso faz muito tempo, o Renato não faz isso mas no início, quando a gente tinha esse problema, né, que é um problema acho que muito recorrente no casamento, eu pensei assim, sabe uma coisa, eu vou parar de ser chata. Eu vou pegar o sapato. Custa fazer isso aqui? Não perdi o braço, não estou humilhada, não fez mal para a minha saúde, sabe? Não fez mal nenhum. Então eu comecei a ajudar para parar de reclamar. Sabe, em vez de ficar toda vez, por que você não faz isso? Custa você fazer, olha aí e tal. Em vez de ter esse problema assim, sabe, irrelevante, na verdade, bobo. Vai lá e faz, resolve o problema. Ajuda a pessoa, ela não tem esse olhar, ela não vê as coisas do jeito que você vê. Você é uma pessoa muito organizada, ela não. Então, você vê logo tudo que precisa ser organizado, essa pessoa não vê, ela entra, ela vê tudo bagunçado e está tudo bem. Então, você que consegue ver, que você que repara, você que se chateia por causa disso, vai lá e organiza. Organiza. Não vai quebrar o braço, não vai ficar sendo inferior, nada. Você simplesmente vai parar de ficar tendo essa chateação na sua vida. Né? Mas depois eu peguei a dica, né? Sim. Hoje ele faz tudo direitinho, coloca a roupa suja no cesto, tudo direitinho. Porque quer ver o homem se mexer, né? A mulher fala, troca aquela lâmpada, tá, vou trocar. Troca, a lâmpada está queimada, não, vou trocar. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quer ver o homem se mexer? A mulher passa com a escada, carregando assim. A maioria, 99% se mexe quando ela passa com a escada, né? Mas deu para entender, sim ou não? Dedo no problema. Vocês têm que se treinar a pensar qual é o problema. O problema é esse aqui. Vamos separar o problema da pessoa. Essa pessoa que eu amo. Tem os defeitos dela como eu tenho. Eu não posso tirar pedra nela porque eu também tenho os meus erros. Então, por que eu vou ficar atacando essa pessoa? Tá bom, então... amo essa pessoa, mas tem uma coisa aqui que a gente precisa resolver. Então, qual é essa coisa? Vamos falar sobre isso aqui. O que é isso?
e o que a gente pode fazer a respeito disso. E às vezes diferem, como nós falamos, diferem as opiniões sobre o que deve fazer. Aí então o dedo tem que ir na palavra. Como Jesus escrevia lá na terra, o dedo tem que ir na palavra. Tá bom, eu acho isso, você acha aquilo, a gente não concorda, mas o que a palavra diz? Aí o dedo vai na palavra. O que a palavra diz? A palavra diz isso aqui. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Pronto. Assim vocês resolvem os problemas entre vocês.